Mudando de assunto, o câncer de ovário ocupa o 7º lugar no ranking nacional de mortalidade entre as brasileiras. Isso porque o câncer de ovário ainda é frequentemente diagnosticado em estágios avançados, diminuindo as possibilidades de tratamento com fins curativos e a taxa de sobrevida. No mundo, dados mostram que apenas 45% das mulheres diagnosticadas possuem uma taxa de sobrevida de 5 anos, uma taxa que é de 89% nos casos de mulheres com câncer de mama. Câncer de ovário é difícil de ser diagnosticado e o mais letal entre os cânceres ginecológicos. Os sintomas costumam aparecer em estágios mais avançados, daí a necessidade de consultar o médico regularmente. Segundo o INCA, a estimativa de novos casos para esse ano são cerca de 7,3 mil casos. Então, é uma doença bastante frequente. É uma doença que é muito letal, porque 70% a 80% das pacientes que descobrem o câncer já descobrem uma fase mais avançada da doença. E é um câncer que a gente diz que é um câncer mais assintomático. Muitas mulheres não têm sintomas na fase inicial da doença. O tipo mais comum que a gente tem é o tipo epitelial e geralmente seroso de alto grau. E uma porcentagem menor, a gente tem cerca de 10% dos tumores germinativos. A maioria das mulheres não apresentam sintomas até a doença atingir o estágio avançado. Os sintomas de câncer de ovário são sintomas muito inespecíficos. Quando a gente tem, às vezes, algum problema no pulmão, geralmente manifesta com tosse. Quando a gente tem um problema na mama, às vezes a gente vai ver um nódulo, uma vermelhidão, uma alteração no mamilo. Quando a gente tem uma coisa no intestino, alguma doença no intestino, a gente vai ter diarreia, a gente vai ter, às vezes, uma constipação, que é a prisão de ventre. Já o ovário, a gente não tem um sintoma específico do ovário. Então, são sintomas muito inespecíficos, às vezes, a paciente queixa um empanzinamento, um empachamento logo depois que ela come. Ou então, às vezes, ela queixa que está tendo alguma irritação na hora de urinar. Tem mulheres que às vezes têm um sangramento vaginal, outras que queixam que a barriga está crescendo, houve um volume abdominal aumentado nos últimos meses. Então, esses são os sintomas de um problema ali na região da pelve e região do ovário. Então, o que a gente fala e que a gente recomenda e a gente precisa conscientizar é que as mulheres tenham autoconhecimento do seu corpo. Então, se você notou que o seu abdômen cresceu, que você está tendo uma dor, que é uma dor que está ficando frequente, está tendo uma irritação para urinar, teve algum sangramento vaginal que não tem relação com menstruação, então a gente precisa procurar avaliação médica para poder investigar. Se houver a suspeita de tumor de ovário, a paciente deve ser submetida a uma avaliação cirúrgica. O tratamento de câncer de ovário, a grande modalidade de tratamento é a cirurgia, tá? Geralmente a gente faz uma cirurgia completa, uma cirurgia que a gente chama de citorredução, que a gente tem que tirar, mesmo que tenha um ovário doente, a gente tira os 2 ovários, tuba uterina, útero, a gente tira também os linfonodos, que são as ínguas que ficam ali perto, a gente precisa tirar o omento, que é como se fosse uma cortininha que fica ali cobrindo esse órgão, e a gente tem que fazer a biópsia do peritônio. Alguns casos, após essa cirurgia, às vezes a paciente ainda precisa de uma quimioterapia, que a gente chama de quimioterapia adjuvante, para tratar melhor esse tumor. A gente tem também algumas outras medicações sistêmicas que inibem a vascularização do tumor ou que inibem a replicação do DNA daquela célula maligna ali, essa célula que está mutante. Então, são tratamentos mais específicos. Mas, na grande maioria das vezes, a gente começa pela cirurgia. A mama, a gente tem uma ligação muito complexa da mama e ovário. Então, a gente tem algumas síndromes hereditárias. O que é isso? Aquelas pacientes que têm na família, mãe, tias, primas, avós com câncer de mama e ovário, a gente pode ter uma alteração genética que está causando o aparecimento desses tumores naquela família, uma síndrome familiar. Então, nessa população de pacientes, a gente precisa investigar melhor com testes genéticos para a gente entender se há mutação em algum gene específico, para a gente fazer recomendações de prevenção, né, no futuro de aparecimento de câncer de mama ou ovário.